lá dentro quando a gente entrar. Já estamos. A Saio pode te mandar. Já estamos na live, já. Tá, então agora... Ana, só tem que fechar seu áudio, por favor. Tá, ok. Vamos? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Márcia Denise Plet, eu sou coordenadora do Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A nossa live hoje é sobre a educação de crianças com síndrome congênita do Zika vírus em tempos de pandemia. Organizamos ela em forma de roda de conversa. Saio? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje nessa live e falar de um tema tão importante. Meu nome é Sayonara Potente, eu ingressei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro na graduação, no curso de Pedagogia, e trilhei todo um caminho e hoje sou mestre em educação. Atualmente sou professora das séries iniciais da Prefeitura de Nova Iguaçu e sou financiada pela FAPERJ como pesquisadora também pela Rural. E vamos participar junto com as minhas ilustres amigas dessa live tão importante. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, nessa discussão de diálogo, a gente conversar com um tema muito importante. Parte da pesquisa da Constituição da Universidade. Meu nome é Juliana Pereira, sou pela mestranda do programa da Universidade Federal de Rio, pesquisadora da CAP. E a minha linha de pesquisa, hoje, eu sou temática a educação das crianças acometidas por síndrome do Zika vírus. Então, eu acho que é um estudo muito importante para a gente dialogar aqui. Também quero apresentar a nossa intérprete de Libras, a quem a gente agradece desde já, Ana Cristina de Mello Lacerda, que fez pedagogia na turma do Parfor, do Instituto Multidisciplinar da nossa universidade, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ana Cristina estudou Libras no INES, onde também faz atualmente um curso de língua portuguesa L2 para educação de surdos. Também faz uma especialização na área de Libras na UFRJ e atua como professora do atendimento educacional especializado da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro. A Ana Cristina, muito obrigada por estar conosco aqui nessa tarde, quase noite. Quero agradecer também todo mundo que está nos assistindo e dizer que durante a nossa fala vocês podem encaminhar perguntas que a gente vai tentar responder. Então, desde já, muito obrigada.
Bem, o nosso grupo de pesquisa, ele fez 10 anos esse ano, em abril, e desde a sua criação até a atualidade, a gente vem desenvolvendo um conjunto de projetos de pesquisa e de extensão nas redes municipais da Baixada Fluminense. Todas as nossas pesquisas, elas trabalham com uma metodologia colaborativa com os profissionais da educação básica, então a gente tem uma perspectiva teórica, metodológica, em que a gente acredita que construir conhecimento parte da colaboração entre os pesquisadores e os profissionais da educação básica, e não na perspectiva em que a universidade produz conhecimento sobre a educação básica. Não é esse nossa perspectiva metodológica. Hoje nós vamos falar do último projeto que nós estamos desenvolvendo, que é um projeto que envolve um conjunto enorme de pesquisadores da Rural, da Fiocruz, da ENSP e do Instituto Fernandes Figueira, da UERJ, campus de Caxias e campus Maracanã, e também da PUC, aqui do Rio de Janeiro. Organizamos a nossa roda de conversas em 4 momentos. No primeiro momento, vou falar rapidamente desse projeto que eu já anunciei. O segundo momento, a gente vai falar um pouquinho da síndrome congênita, do Zika vírus, e as implicações dessa síndrome no desenvolvimento de crianças que agora chegam prioritariamente neste ano letivo, ou chegaram, né, às escolas da região. Em seguida, a gente vai tentar responder algumas perguntas, e o que a gente não conseguir responder, a gente certamente vai retomar em outros encontros que a gente vai realizar daqui para frente. E, por fim, a gente apresenta alguns caminhos e possibilidades que o nosso grupo de pesquisa tem discutido e encaminhado para escolarização dessa população. Então, como já falei, a nossa roda de conversa hoje, ela é uma das ações do projeto de pesquisa, ações intersetoriais entre educação e saúde na promoção, escolarização e do desenvolvimento de crianças com síndrome congênita do Zika vírus, financiado pela FAPERJ e pelo CNPq. Esse projeto, ele é composto por uma equipe interdisciplinar, como já falei, de diferentes instituições, que envolve profissionais da educação, da saúde, da psicologia, do serviço social, da fisioterapia, entre outros. Hoje somos 52 pesquisadores, um conjunto composto por doutores, doutorandos, mestrandos, graduandos, e também profissionais da educação básica da Baixada Fluminense. O projeto, ele desenvolve um conjunto de ações de pesquisa, mas também atividades de extensão. E ele se organiza em 4 eixos. Um eixo é analisar a chegada dessas crianças na educação infantil, o desenvolvimento delas, as ações e as estratégias empregadas pelas professoras e pela equipe de apoio nas escolas de educação infantil. Essa parte da pesquisa, infelizmente, foi interrompida com a chegada da pandemia, né, mas certamente retomaremos em algum momento. Uma segunda etapa da pesquisa, que é subcoordenada pela equipe da Fiocruz, discute e analisa programas intersetoriais entre saúde, educação e assistência social aqui na Baixada Fluminense. Um terceiro eixo analisa as relações familiares, e um quarto eixo é justamente focado na formação continuada de professores, mas não só professores da educação infantil, também equipe pedagógica e do AEE e agentes de apoio à inclusão. Essa pesquisa, ela está em andamento, ela se dá no formato de pesquisação. Iniciamos em fevereiro desse ano, estamos fazendo um projeto piloto na rede municipal de Duque de Caxias, e esperamos concluí-la
mesmo usando agora recursos online, digitais, né, diferentes ferramentas disponíveis, para que no próximo ano a gente possa oferecê-la para as demais redes redes de ensino aqui da nossa região, tá? Julinete, seu áudio não está aberto. Verdade. Essa possibilidade de estar aqui hoje dialogando com vocês, né, a respeito da criança acometida pela síndrome, é uma forma de dar visibilidade a esse público, né, que diante da pandemia que nós estamos vivendo, ele é um grupo de risco, e é uma forma da gente dialogar a respeito do processo de escolarização, da situação de condições de vida dessas crianças aqui hoje. Pois bem, o conceito síndrome congênita do Zika vírus, ele é algo recente. Ele surge a partir das implicações que a infecção do vírus Zika deixou, né, na população na epidemia de 2015, causada pelo vírus Zika. Esse vírus, ele não é um vírus novo. Ele já é um vírus existente no mundo. Ele foi descoberto em Uganda em 1947 e já disseminou em alguns outros países. Só que o Brasil, ele foi um dos países que mais houve um impacto, né? Ele acarretou consequências mais preocupantes no nosso país. E a descoberta dessa doença, ela se deu inicialmente na região Nordeste, né? O epicentro dessa doença foi o estado de Pernambuco, e logo se disseminou em outros estados brasileiros, com algumas consequências agravantes na população, especialmente em gestantes, e os recém-nascidos bebês que nasceram dessas gestantes que foi infectada pelo vírus, né? Há algumas discussões a respeito da disseminação e das consequências que acarretou, e que pontua a questão das questões sociais, né? A desigualdade social, alguns apontamentos falam da carência, uma população carente, que eu acho que não é uma discussão a ser levada agora, mas existem considerações pontuais e importantes, né, para uma futura discussão. Diante dos fatos, né, que a gente apresenta, os fatos significativos desses bebês com microcefalia, foi notificado um quantitativo de crianças que nasceram com a microcefalia nessa região, e estudos confirmaram a relação do Zika com a microcefalia. Diante de tudo isso, a microcefalia ela se tornou um ponto importante para a identificação dessas crianças, para a relação do Zika. Só que eu acho importante a gente lembrar que estudos posteriores identificaram que algumas crianças que foram infectadas no período gestacional, elas não nasceram microcéfalas, mas que elas tinham alguns danos neurológicos, algumas alterações neurológicas no seu desenvolvimento. Diante dessa relação, da associação da microcefalia com as crianças com os danos neurológicos, surge, né, essa nomenclatura da síndrome congênita do Zika vírus, que a gente identifica no indivíduo alterações neurológicas, podendo ou não ela estar associada à microcefalia, né? É importante porque algumas crianças elas têm chegado nas escolas, elas têm sido diagnosticadas não só pelo fato acho que a microcefalia ela não é o fator que predomina esse quadro clínico, né? E aí a gente, pensando nesse público, são crianças a maioria delas com múltiplas deficiências, que há uma necessidade de uma intervenção educacional,
de uma intervenção na saúde, ela precisa de um acompanhamento contínuo, cuidados contínuos. A literatura científica hoje, ela sinaliza algumas características desse público. Que eles podem, entre elas, além da microcefalia, elas podem ter deficiência intelectual, podem ter deficiência visual, auditiva. Alguns bebês já usam óculos, né? Epilepsia também é um sinal. Dificuldade de deglutição, disfagia, dificuldade de engolir, né? Dentre alguns outros, transtornos de comportamento, inclusive o autismo, né? Apesar de todas essas especificidades que eu falei, a gente tem elaborado um conjunto de ações para a gente dar de rede de apoio, né? Para garantir essas redes de apoio dentro da saúde, da educação e da assistência social. Acreditamos que a parceria desses 3 eixos, elas favorecem de forma positiva na qualidade de vida dessas crianças. E a família, sobretudo a família, que eu acho que é um ponto muito importante da discussão, que hoje ela é o centro de uma rede de apoio, né? Algumas, principalmente as mães, mulheres, que diante da epidemia que a gente está vivendo, elas, em algumas situações, muitas delas caminham sozinhas, solitárias, e que precisam de um amparo, de um apoio para poder estimular, dar um estímulo, dar uma ajuda, né? E a família é um centro importante para essa rede de apoio. E a esse respeito, como a gente está falando da família, nesse período, a gente tem um projeto, né? A professora, existe um projeto, não é nosso, mas existe um projeto que a professora doutora Miriam, do Instituto Federal, do Instituto Fernando Figueira, da Fiocruz, ela coordena, que se chama Projeto Juntos, né? Que tem uma parceria internacional com a Expo London e que validou um programa para estimular as mães, para dar um suporte mesmo, um apoio necessário para elas nesse período, e não só nesse período, né? Mas na situação, na condição de vida que ela se encontra, né? E pode ser. Dando continuidade, né, o que a Ju e a Márcia apresentou, e aí a gente vamos pensar um pouquinho diante dessas questões, como a educação remota ela pode contribuir, né, nesse período de isolamento social. E a gente vai estar refletindo um pouco sobre isso. Primeiro, eu quero relatar que o nosso grupo, nós seguimos os pressupostos de Vygotsky, né, que fala sobre a interação do aluno um com o outro, né? O aluno aprende um com o outro. A aprendizagem acontece entre os alunos, né? E na mediação que esse indivíduo recebe, que não é diferente no caso das crianças com síndrome congênita do vírus Zika, né? Elas são beneficiadas por todo o aprendizado que as outras crianças que não têm deficiência recebem. E isso é muito importante, que essas crianças sejam inseridas na classe regular, né? No início do nosso ano letivo, o nosso projeto visitou, né, várias escolas, né, daqui da Baixada Fluminense, e nós acompanhamos, né, mesmo que foi assim por pouco tempo, a gente conseguiu acompanhar o início do ano letivo para essas crianças, né, em creches, em escolas, e nós pudemos constatar que elas estavam tendo um avanço muito grande, né, estavam sendo inseridas na escola, e tendo muitas conquistas, né? E, diante de tudo o que aconteceu, a gente entende que essas crianças, hoje, elas apresentam fragilidades muito grandes respiratórias e entram no grupo de risco, né? Desse vírus que tem assolado
o nosso país e todo o mundo. Mas quais seriam, então, os caminhos para atender as demandas tão urgentes para essas crianças? Porque elas começaram todo um trabalho, né, na escola, sendo inserida na escola, e agora estão em casa, né? E o que a gente pode fazer para dar continuidade a esse trabalho? Não podemos, de maneira nenhuma, deixar essas crianças sem estímulos, né? E aí que a gente fala um pouquinho do trabalho do Instituto Fernandes Figueira, com outras parcerias, que eles começaram um processo de estimulação precoce e como é importante para essas crianças a estimulação precoce, né? O Ministério da Saúde, ele nos dá dados que 65% dessas crianças não tiveram acesso à estimulação precoce. 36% não passaram por atendimento especializados e 39% não têm acesso às consultas de rotina. Então, já são barreiras que a gente encontra para inserir essas crianças na escola, né? Para colocar em prática a escolarização desses alunos. E aí, o projeto Juntos, que é um projeto que foi iniciado no Instituto Fernandes Figueiras, que é uma parceria com as famílias, a fisioterapeuta e professora Miriam Calheiros fez e faz um trabalho magnífico, usando o projeto Caixas e Bacias, né? É um recurso que eles usam para que essa estimulação precoce aconteça. E durante essa pandemia, o isolamento social, nós temos professores que estão trabalhando, nós temos conhecimento de professores que estão trabalhando com aulas remotas, né? E a parceria dos professores com os pais dessas crianças é de extrema importância nesse período, e essas aulas remotas é a oportunidade que elas têm de dar continuidade a todo o trabalho que foi iniciado no ano letivo, no início do ano letivo, em fevereiro, né? E é dessa forma que eu vou falar um pouquinho sobre algumas dicas, né, de como as famílias e os professores podem trabalhar, né, que a gente já vem estudando esses casos, e o primeiro deles é os exercícios de estimulação que essas crianças já vinham já vinham praticando, né, na escola e também com os especialistas, eles serem diários, né, esses exercícios permanecerem diários, todos os dias e com os pais em casa todo o tempo, né? Sempre começar pelos exercícios que eles já estavam fazendo na escola e que tiveram sucesso. E aí, a partir daí, colocando mais obstáculos para que eles possam avançar, né? E uma coisa que é muito bacana e se fala muito nas pesquisas, trabalhar a multissensorialidade, né? O tato, a visão, o olfato, a audição, né? E dessa forma, as crianças continuarem praticando, né, todo o trabalho que foi começado. No tato, os pais podem oferecer objetos para os seus filhos, sempre colocarem eles sentados de frente, dentro da caixa ou da bacia, com tecidos em volta, para que ele tenha o seu tronco e equilíbrio, né, para se manter de frente para o seu pai, oferecer sempre objetos, fazer com que eles segurem esses objetos, né, pratiquem o tato, né, dar objetos de diferentes texturas, né, ele está trabalhando a estimulação desse aluno, a visão, as expressões faciais dos pais e o pouco tempo de aula remota que os professores têm contato com esses alunos, as expressões faciais, o diálogo, a conversa, a linguagem, isso é muito importante para que esses alunos coloquem em prática e deem continuidade.
né? A audição, conversar com esses alunos, falar com eles, pronunciar palavras, dar tempo para que esses alunos possam responder ao estímulo, isso é muito importante também. Outra coisa é a exploração do ambiente que ele está. Como a gente está em casa, né? Todo mundo está em casa, essas crianças também, explorem o ambiente da casa, né? Mostre os objetos da casa, falem os nomes, para ele ter conhecimento disso. Outra coisa é o olfato. Apresente cheiros, aromas, para que essas crianças sintam. Fale o nome do que ele está sentindo, o cheiro, o aroma, para que ele possa ter uma percepção daquilo que ele está sentindo através do olfato. Bom, estimular o equilíbrio, isso é muito importante. Colocar a criança de barriga para baixo e estimular que ele levante a cabeça, isso é muito importante também. Colocar ele sentado e ajudar segurando o tronco para que ele tenha firmeza e sempre sinta segurança que ele não vai cair e nem se machucar. Outra coisa muito importante que eu quero falar é a respeito de uma coisa que não pode faltar no estímulo, na estimulação para essas crianças, é a recompensa. Toda vez que o seu filho ou o seu aluno conseguir uma conquista, conquistar uma etapa, ou conseguir falar alguma coisa, ou balbuciar, ou até mesmo dar um passo, é importante que você recompense ele com beijos, abraços, bata palmas, faça festa, para que eles se sintam estimulados para continuar a avançar. Isso é essencial, né? Em toda a família. Estimule os irmãos também a fazer o mesmo trabalho, a brincar com seu filho que tem a síndrome congênita do Zika vírus. Isso é um suporte maravilhoso dentro da família. Bom, eu vou encerrar a minha fala mostrando para vocês e dando a dica de 2 livros, no caso são manuais. Eu vou mostrar a foto para vocês, mas eu vou colocar o link. Vou colocar o link para vocês aí. Primeiro é o Guia de Estimulação para Crianças com Síndrome do Vírus Zika. Aí eu vou mostrar. A gente imprimiu aqui a foto para mostrar para vocês, mas eu vou colocar o link, tá? Vou colocar o link nos comentários para vocês terem acesso. É muito importante. Esse livro, esse guia de estimulação para os pais e para os professores, é importante demais, porque ele traz muitas dicas, né? E tem um outro também, 3 vivas para o bebê, né? Aqui eu vou mostrar para vocês. Tem uma mãezinha, tá? Com uma criança, uma bebezinha, uma menina, né, na frente. E o título do livro é 3 vivas para o bebê. Isso é uma produção do Movimento Down, também com parcerias. Tem muitas dicas, muitos relatos, muito importante para você, professor, que está trabalhando com aulas remotas em casa, para vocês lerem e se apropriarem dessas dicas que são muito importantes. Eu vou estar colocando o link para vocês na tela e também nos comentários, tá bom, gente? Márcia? Tá desligado. Vocês viram as necessidades especiais que essa nova fase da tecnologia nos impõe? Além de ser professor, pesquisador, orientador, agora a gente também é quase um youtuber, né? Tudo isso é muito novo para todos nós. Bem, quero agradecer a Sayonara, a Julinete. A questão das crianças com síndrome congênita do Zika vírus, como vocês viram na fala delas, é que elas não têm não podemos dizer assim que existe um conjunto de especificidades que todas elas apresentam. É como a síndrome de Down, como outras deficiências. Cada caso é um caso. A Julinete falou das crianças com microcefalia, que são as mais conhecidas, porque foi o primeiro caso, né, que a gente teve acesso na mídia, na ciência, enfim. Então, essas crianças, de maneira geral,
apresentam deficiência múltipla, mas nos últimos 2 anos um conjunto de pesquisadores tem trazido dados mostrando que aquelas crianças que não nasceram com microcefalia agora também vêm apresentando particularidades e especificidades em seu desenvolvimento. A maioria delas apresenta deficiência intelectual, mas também podem apresentar autismo e outras condições atípicas do desenvolvimento. Acho que esse é um grande desafio para a educação. Nós entendemos, como a Sayonara disse, que essas crianças estão perdendo enormes oportunidades porque estão fora da escola nesse momento, como praticamente 90% das crianças no mundo, jovens, adolescentes e adultos também, né, as universidades também. Alguns países já estão retomando as atividades de ensino, mas nós aqui no Brasil ainda não temos uma perspectiva de quando vamos retomar. Qual tem sido a nossa preocupação? Uma primeira preocupação é justamente essa, que essas crianças com as atividades remotas, elas estão sendo enormemente prejudicadas porque não estão interagindo com outras crianças, com seus professores, não estão sendo estimuladas e certamente isso vai ter um impacto muito grande no desenvolvimento delas. E aí a gente tem pensado, já que tem as atividades remotas e um grande número de redes aqui na Baixada tem assumido essa perspectiva de como podemos contribuir com estratégias para esses professores. Hoje é a nossa primeira, né, uma introdução do nosso trabalho, mas a gente quer trazer outros convidados pelo nosso grupo de pesquisa para aprofundar essas dicas que a Sayonara trouxe, que em grande medida foram produzidas pelo movimento Zika e validadas em vários estados brasileiros e comprovado cientificamente a sua eficácia. Em alguns momentos, essas dicas são focadas em aspectos da saúde, mas a gente quer trazer as possibilidades colocadas por esse material para a educação. É importante dizer que pesquisas e produtos sobre estimulação essencial ou estimulação pedagógica, como a gente prefere chamar, no campo da educação, são quase inexistentes aqui no Brasil. A gente não tem nada aplicado e validado ainda para essa população, que além das particularidades colocadas pela Ju, no que diz respeito a esse público que tem deficiência intelectual, que tem autismo e outros comportamentos, tem a deficiência múltipla, né? Que por si só já demanda um conjunto de apoios que de maneira geral é muito intenso, né? Na vida cotidiana dessas crianças para tudo, para se alimentar. Nós temos crianças que usam sonda para respirar, sonda para se alimentar. Então, são de fato crianças com muitas particularidades e a gente precisa pensar estratégias junto com os professores de educação básica, tanto que uma das nossas próximas atividades nós queremos trazer gestores da educação especial para dialogar, porque a nossa ideia é construirmos possibilidades de apoio a essas famílias, considerando que tem pouco conhecimento ainda, e eu estou vendo aqui já uma questão sobre a necessidade de formação. Justamente por essa necessidade que nós estamos construindo esses diálogos para produzir conhecimentos e para elaborar planos e propostas e programas de formação, tanto inicial, mas prioritariamente continuada e de maneira urgente, porque essas crianças já estão na escola, para poder apoiar esses professores, sejam eles da classe comum de ensino ou sejam eles profissionais de apoio especializado, como é o caso do professor de AE ou agente de apoio, que muitas redes também chamam de mediador, outras redes chamam de cuidador. Esses profissionais precisam ter acesso à informação e formações continuadas para poder trabalhar de maneira mais efetiva com as especificidades do desenvolvimento educacional dessa parcela da população.
Nesse sentido, nosso grupo tem assumido um compromisso político, mas também social, de não assumir posições radicais. Tipo assim, não pode fazer nada porque nesse momento a gente está em pandemia, não pode educação remota, não pode isso, não pode aquilo, ou então vamos assumir a EAD. Eu acho que nenhuma posição radical, tanto para um lado quanto para o outro lado, ela é propositiva e ela não vai beneficiar em nada sujeitos como os nossos aqui da nossa fala hoje, que são sujeitos os que mais precisam de apoio para não ter perdas no seu desenvolvimento nesse momento. Nós sabemos que muitas dessas crianças são filhos de trabalhadores, de pessoas com pouco acesso à educação, e nós temos o compromisso, como profissionais da educação político e social, de organizar orientações para disponibilizar para essa parcela da população de maneira a beneficiar o desenvolvimento dessas crianças. Então, isso é uma posição política que o nosso grupo tem assumido e ela é fundamental também para avançar na ciência, né? Porque cientista não pode, diante de uma pandemia tão incerta, que ninguém sabe o que vai acontecer, quando vai acabar, quando teremos vacina, não pensar possibilidades. Nós precisamos construir possibilidades, estratégias para ajudar, para pensar o desenvolvimento dessas crianças. E aí, como é que a gente tem pensado isso? A gente tem pensado isso, que essas estratégias precisam ser dialogadas e pensadas colaborativamente com os professores, com os gestores da educação. Não pode ser uma ideia que nasce na academia e é aplicada na escola. Precisa o ensino superior e a educação básica trabalhar juntos para a gente poder, de fato, avançar nas propostas educacionais dirigidas para essa parcela da população. E outra coisa com a qual eu também me preocupo, que qualquer posição radical no campo da educação especial, nesse momento, ela vai excluir um conjunto muito grande de jovens e crianças do direito de acesso aos processos de escolarização, né? Que é uma conquista histórica da área, né? A gente sabe que a década de 70, anteriormente, até mesmo década de 80 e 90, se tinha uma visão muito assistencialista para essa população. Ainda se enfatizava a ideia de aqueles que podiam ser treinados e educados, e não. Hoje a gente entende a deficiência a partir do modelo social e de direitos. E a partir dessa perspectiva nós defendemos que é necessário e urgente abrir um diálogo, mesmo que seja online, com a educação básica para pensarmos juntos possibilidades. Fizeram uma pergunta sobre o número de crianças de Caxias. Caxias, até nossa pesquisa de campo, nós estávamos iniciando o acompanhamento de 18 crianças, mas a coordenadora nos informou que depois chegaram mais 2 crianças já matriculadas. Nós sabemos que existe muito mais crianças na Baixada, não necessariamente em Caxias. Nós sabemos dessa informação por causa do Instituto Fernandes Figueira, que acompanha mais de 300 crianças na corte, né? Já desde o nascimento dessas crianças. A maioria é da Baixada e muitas delas não foram matriculadas. Então, a nossa perspectiva é que, produzindo conhecimento, capacitando, trabalhando com os professores, com os gestores de educação especial, como a gente tem feito por meio do Fórum de Educação Especial aqui da Baixada, juntamente com a UERJ, professora Flávia Faisal, da UERJ de Caxias, a gente pode avançar também na matrícula desses sujeitos. Por quê? Porque muitas famílias desconhecem os seus direitos, não acreditam nas possibilidades da educação, até porque seus filhos são muito comprometidos, e a gente precisa produzir conhecimento e informação
para que essas famílias possam chegar nas nossas escolas. Eu não estou conseguindo ver todas as questões, mas temos sim uma grande preocupação. Eu vi uma questão aqui sobre atividade remota. Nós não estamos aqui defendendo EAD, educação online, não é esse nosso objetivo hoje. Hoje nós estamos discutindo caminhos e possibilidades para orientar os professores que estão tendo que desenvolver atividades remotas, colegas professores da educação básica, para favorecer o desenvolvimento dessas crianças, de maneira muito particular dessas mais comprometidas, né? As que têm microcefalias, que têm deficiência múltipla. Por quê? Porque 2 meses fora da escola já é um prejuízo enorme para essas crianças. Então, a gente entende que os professores de AEE ou, enfim, a equipe pedagógica das escolas que estão aí organizando atividades remotas podem entrar em contato com a gente ou podemos abrir um diálogo em outras mídias para construir essas possibilidades. A gente entende que as atividades, por exemplo, do balde bacia, que é uma atividade, uma proposta de estimulação essencial, validada com as mães, ela pode ser um dos caminhos. E aí, o que os professores poderiam fazer? Orientar essas mães como produzir esse material. Num momento posterior, aqui no nosso grupo, a gente quer convidar a equipe do balde bacia, porque eu acho que eles são os autores e têm muito mais a nos ensinar do que a gente. Mas é um dos caminhos possíveis. Garantir orientações para essas famílias sobre o perigo do coronavírus, porque essas crianças apresentam uma fragilidade enorme na sua saúde e são um grupo de alto risco. Então, a gente precisa, de fato, orientar essas famílias sobre os cuidados, sejam de higiene, sejam de isolamento social, porque a gente está vendo que as pessoas, ainda muitas pessoas, e particularmente na periferia das grandes cidades, como é o nosso caso aqui da Baixada, do Rio de Janeiro, não acreditam no que esse coronavírus pode causar na nossa saúde. Então, é fundamental que nós também, enquanto profissionais da educação, que a gente possa produzir conhecimentos para orientar os familiares, né, das nossas escolas e também, no caso, da nossa universidade. Bem, eu não sei se tem mais perguntas, vou dar uma olhadinha aqui, mas a ideia hoje é fazer uma introdução mesmo, eu tenho que olhar se tem mais alguma questão. Acho que não. Aqui alguém está perguntando como estão sendo orientadas as atividades remotas. Então, a gente vai fazendo numa próxima atividade, a gente quer convidar os gestores de educação especial de algumas redes para apresentarem as suas propostas. Nós temos analisado algumas dessas propostas. Nem todas as redes estão oferecendo atividade remota para essa população. Então, veja bem, isso é um outro problema, porque se a gente assume, enquanto Secretaria de Educação, ensino remoto ou educação remota e exclui essa parcela de participar, nós estamos excluindo duplamente esses alunos, né? Primeiro, do direito ao acesso e segundo, de participar, de ter a chance de ter essa orientação. E outras redes organizaram documentos, estão implementando ainda, algumas estão iniciando a implementação agora. Ninguém de nós imaginou há 1 mês e meio, por exemplo, quando iniciamos esse isolamento social, que foi aqui no Rio de Janeiro, se não estou enganada, nós entramos dia 16 de março, que a gente até hoje estaria nessa condição. Eu mesma imaginei que em abril a gente voltaria e ninguém imaginou que ficaríamos tanto tempo isolados socialmente. Então, agora a grande maioria das redes está se estruturando, assim como as universidades, né, estão começando a discutir as possibilidades. Porque mesmo que a gente em algum momento volte
a partir de julho ou agosto, não vai mais ser como era antes, né? A gente tem visto o que os outros países estão fazendo, a Alemanha, China, aglomerações serão um risco até a gente ter vacina. E isso vai impactar profundamente a forma como nossas escolas são estruturadas, assim como as nossas universidades. Imagina voltar o risco que é para as crianças e para os professores uma sala com 30, 40 ou 20 crianças que sejam. Então, a gente precisa começar a discutir não só as atividades remotas, que para mim, nesse primeiro momento, passam por garantir a participação dessas crianças nas orientações que a gente pode passar para as famílias, porque efetivamente é uma aula online, como, né, aqui a gente conhece, para uma criança com deficiência múltipla é muito difícil, ainda mais uma criança pequena, com 3, 4 anos de idade, que está tendo contato com a comunicação alternativa, é o primeiro momento de vida dela na escola. Para mim, isso é, de fato, inviável nesse momento. Mas o que a gente pode oferecer para essas famílias e, sobretudo, para essas mães? Todos nós sabemos que a grande carga para a educação dessas, enfim, para a vida dessas crianças, fica a cargo das mães mulheres, né? E quando falo das mães mulheres, essas mulheres precisam também de orientações, de acolhimento, porque de maneira social estão passando por situações econômicas precárias, muitas delas perderam emprego, muitas delas o marido abandonou, enfim, eu acho que nesse primeiro momento, uma das iniciativas para a educação remota é orientar essas mães, essas famílias, usando material que já existe, que a Sayonara apresentou. Esse material é riquíssimo, e aí a partir disso a gente pode produzir pequenos vídeos, pequenos textos para passar para essas mães, ou fazer pequenos áudios. Existe um conjunto de possibilidades de como vamos assumir isso. A grande questão para mim é que, se as redes assumirem, nós não podemos excluir essas crianças de forma alguma, essas famílias. Elas têm o direito de fazerem parte dessas orientações que as escolas estão fazendo para os demais alunos. E aí a gente precisa pensar quais são as melhores estratégias, os melhores caminhos. Cada caso é um caso. Não tem ninguém que conheça melhor seu aluno do que cada professor. Então, a gente está aqui falando genericamente a partir de experiências que a gente conhece em 1, 2, 3 visitas, né? Porque a gente tinha iniciado a pesquisa em fevereiro, em março a gente paralisou. Nem conseguimos ir em todas as escolas que fazem parte do projeto. Mas, de maneira alguma, nós podemos excluir essas famílias e essas crianças do que estamos fazendo para os demais alunos. Não seria justo e não é correto, né? Bem, mais alguma questão? A gente está muito feliz aqui com essa primeira atividade. Ela é uma atividade introdutória. Nós vamos trazer também a equipe da Fiocruz para dialogar com a gente, para problematizar, por exemplo, assistência social nesse momento, o próprio atendimento da saúde dessas pessoas, porque todo mundo aqui, pelo menos nas grandes capitais, e particularmente aqui na Baixada e no Rio, está vendo o estrangulamento da saúde pública, né? Nós temos poucas vagas, ter atendimento para essas crianças, levá-las a algum centro, seja UPA ou hospital, é um grande risco, porque ela pode ser contaminada. Então a gente precisa pensar também que caminhos e estratégias a gente precisa adotar para garantir que essas crianças tenham atendimento, a continuidade do seu atendimento, seja ele na fisioterapia ou outros atendimentos clínicos, e assistência social, que é fundamental e essencial para a maioria dessas famílias, porque sem assistência social e os benefícios governamentais, muitas dessas famílias não têm recursos nem para se alimentar. Então, é um conjunto de ações que a gente precisa conversar, dialogar e construir, porque a maioria das redes
não tem uma proposta consolidada, fechada, porque isso é tudo muito novo. Veja, essas crianças, elas são frutos de uma epidemia e em menos de 4 anos de vida estão enfrentando uma pandemia. Olha a situação dessa população. E não são poucas crianças, né? São muitas, não só aqui no Rio, mas também no Nordeste, no Norte, mas prioritariamente na região Nordeste e aqui na região Sudeste, onde o Rio de Janeiro é o que possui mais casos. Enfim, é isso. Me ajudem se eu esqueci de responder alguma questão, porque eu não estou conseguindo acompanhar e falar ao mesmo tempo. Vou verificar aqui. Tem gente perguntando se vai ter um curso de formação sobre o tema. Sim, como eu falei, nós estamos fazendo um projeto piloto. Nós tínhamos paralisado esse projeto piloto com cerca de 64 profissionais da educação de Caxias. E por que precisa fazer um piloto? Porque não existe nenhum programa de formação pronto para atender a diversidade de questões apresentadas por essas crianças com síndrome congênita do Zika vírus. Então, a gente quer fazer esse piloto que vai ficar pronto, acreditamos que em agosto, setembro. Estamos retomando ele agora em junho, com outras metodologias. Já fizemos uma enquete com os professores, a maioria quer retornar, mesmo que a gente faça atividades síncronas e assíncronas. E aí, a partir desse piloto, a proposta do observatório, nosso grupo de pesquisa, é oferecer uma formação continuada a nível de aperfeiçoamento. E aí não sabemos, a ideia inicial era presencialmente, mas não sabemos como vai ser o nosso futuro até termos vacina, mas se não tivermos presencialmente, certamente nós vamos oferecer ele por meio de plataformas online, sejam Moodle, atividades também assíncronas e assíncronas, com trilhas de formação continuada, mas vamos oferecer sim, isso está previsto na nossa proposta. E eu espero que a gente possa dar continuidade a ela, preferencialmente presencial, né? Mas, como não sabemos, o importante é a gente ter perspectivas de futuro, esperança, porque tempos melhores virão. Em algum momento, nós vamos passar dessa fase crítica em que nós nos encontramos aqui no Brasil, mas não só no Brasil, no mundo, né? Inúmeros países estão sendo afetados, mas a gente precisa continuar pensando nas possibilidades. Até porque a educação ela precisa continuar existindo, nós precisamos continuar defendendo um projeto de escola pública e de universidade pública, porque se nós não pensarmos e construirmos estratégias e possibilidades, a iniciativa privada o fará e as implementará e nós teremos que nos submeter a elas. Então, um dos caminhos para a educação pública é construir possibilidades para que não sejamos submetidos a propostas externas às nossas realidades locais, né? A gente tem trabalhado muito com essa perspectiva no nosso grupo de pesquisa com as realidades locais, porque é muito diferente a gente pensar qualquer projeto, seja ele de educação, de suporte ou de rede de apoio para a educação especial, para as crianças da educação especial e também para os jovens, assim como programas de formação continuada, aqui na Baixada, para outros estados, para outros municípios e até mesmo dentro do próprio Rio de Janeiro, né? Aqui a gente enfrenta um conjunto de problemas sociais que impactam no deslocamento, na dinâmica cotidiana da vida das pessoas. E isso também impacta nas propostas educacionais. Então, é muito diferente eu pensar uma ação, um plano pedagógico numa escola aqui no centro da Baixada, para uma escola, por exemplo, no interior do Rio Grande do Sul, que é a minha realidade, né? Onde eu venho do Rio Grande do Sul, estudei numa escola do campo do interior. Não dá para comparar as possibilidades e as ações de realidades tão distintas como as nossas no Brasil.
Outra coisa, por exemplo, pensar, eu estava conversando outro dia com um colega, o Washington Nuzu, que é da Universidade Federal da Grande Dourados, e ele está fazendo uma pesquisa em mais de 20 escolas, se não me engano, ribeirinhos, a 400 quilômetros de centros urbanos, escolas sem acesso à tecnologia, escolas sem telefone, sem internet, enfim. Como que essas escolas estão se organizando para atividades remotas? E aí ele me contou um pouco essa experiência dessas escolas, né? O papel do gestor, como é que eles estão fazendo. E aí a gente, né? Eu estou contando aqui a experiência dos ribeirinhos, mas cá entre nós, aqui na própria Baixada, um número significativo de escolas e de famílias também não tem acesso à internet. Agora, existem possibilidades de políticas públicas. A nossa colega, a professora Edmeia, ela defende que acesso à internet deveria ser público e deveria, é como se fosse um direito humano hoje. E eu acho que os municípios, os estados, têm como pensar possibilidades de usar meios de comunicação, são concessões públicas, né? Televisão, rádio e a própria rede de telefonia, né? Li ontem uma proposta de uma universidade que está fazendo um convênio com as redes de telefonia celular para oferecer internet aos alunos da sua universidade que não têm acesso. Então, existem possibilidades de políticas públicas para garantir acesso para quem não tem. Acho que também não podemos achar que tudo é impossível, né? A gente precisa, enquanto instituição pública, enquanto sistema de educação pública, pensar que caminhos e que estratégias localmente são viáveis, tá? Acho que é isso, não sei se tem mais alguma questão. Hoje foi um primeiro momento, quero agradecer muito a participação de todos. Vou passar rapidamente para Sayonara e para a Julinete para suas considerações finais e depois eu retomo para fazer as minhas considerações finais. A partir de semana que vem, vamos ter um calendário no nosso grupo de Facebook das demais atividades que serão realizadas semanalmente pela equipe do grupo, mas também pela equipe do Fórum Permanente de Educação Especial, em parceria com a FEBEF de Caxias, em parceria com os colegas do projeto de pesquisa da Fiocruz e da PUC aqui do Rio de Janeiro, tá? Sayonara? Bom, gente, estou muito feliz com o resultado da nossa live. Quero falar para vocês que eu também sou professora e estou tendo que me reinventar para poder atender esses alunos. E essa é uma característica muito boa dos professores, né? Nós temos a capacidade de nos reinventar, somos criativos, né? E fico feliz também por ter dado tudo certo na nossa live. Também foi um desafio para nós, porque está sendo tudo muito novo. E acho que deu tudo certo, foi muito bacana estar aqui falando com vocês. E agradecer, né, companheiras, minhas parceiras, Márcia, Julinete, Ana Cristina, com a sua interpretação linda e maravilhosa. E agradecer a todos que participaram, fizeram perguntas com a gente, e que nas próximas serão melhores, se Deus quiser, porque essa foi praticamente um projeto piloto, né, Márcia? Então tá, gente, fiquem com Deus, um abraço e fiquem em casa, tá? Julinete, você tem que tirar o seu fone. Você está falando com o fone desligado. As mazelas eu ainda não tenho tanto para a câmera assim, mas também foi um desafio muito grande estar aqui hoje, né? Mas foi muito bacana, é muito bacana sempre dialogar com temas que nos interessam, com temas que favorecem, né, uma melhor possibilidade de vida para a sociedade, para as crianças que estão envolvidas nesse processo, para o meu processo formativo também, que ainda estou caminhando nas minhas pesquisas, na minha profissão. Sou pedagoga
mas eu ainda não atuo em sala de aula, mas o pouco que eu pude ver do nosso projeto, que a gente começou com tanta euforia, com tanta alegria, com tanta positividade, que teve o seu interrompimento, foi interrompido por conta do corona, mas a gente acredita que vai retomar e as coisas vão voltar ao normal. E foi algo muito positivo, os caminhos que foi trilhado, que a gente pôde perceber. Uma preocupação que eu tenho e que eu tinha também é pensar nessas crianças, no desenvolvimento delas nas escolas, não só na questão de conteúdo, mas a questão da autonomia delas, as questões delas desenvolverem de forma positiva. E a gente pôde perceber no projeto que teve um avanço. E aí, com essa interrupção, a gente acaba pensando como é que vai ser daqui para frente, né? A preocupação dela não perder o avanço que teve. É essa que eu acho que é a preocupação da gente nesse momento, né? Quando fala da educação remota, das orientações, eu acho que os professores que estão envolvidos, eu acho muito importante dar essas orientações para as famílias, para que o que elas puderem fazer, elas façam, porque muitas delas, o medo já faz parte da vida. Então, a partir do momento que aquela mãe, ela confiou ao professor de estar ali, aquela criança com todas as especificidades que ele possui, e ela aceitou estar presente na escola, e agora, de repente, teve uma parada, elas viram que teve o potencial, elas viram as potencialidades que teve o filho, né? Eu acredito que elas também estão preocupadas quanto a isso, porque a melhora, o desenvolvimento, ele é nítido. A gente percebe, de fato, com o processo de estímulo que alguns professores se debruçaram para poder fazer, de um trabalho bacana, muito bacana, tem profissionais com trabalhos brilhantes, né, que eu acho que é algo novo, é algo recente, e que não pode morrer agora, que a gente tem que seguir da forma melhor possível, e sempre com fé e acreditando que dias melhores virão. E é isso. Eu agradeço muito, estou um pouquinho nervosa, mas normal, mas obrigada a todos pela participação, obrigada pelas perguntas, pelas dicas, até solicitações de Facebook eu já recebi um montão aqui, obrigada também, vou deixar que eu vou aceitar para a gente trocar contato e diálogo, e é isso. Um beijo, fiquem em casa, hein? Se cuidem. Gente, tomando como parte final da nossa fala, primeiro quero agradecer enormemente a Ju e a Sayonara. Para nós foi um grande desafio. Eu me senti assim como uma criança no primeiro dia na escola hoje, porque eu nunca atuei por meio da tecnologia, né? Isso é uma experiência muito nova. Então, sem a Sayonara, isso não teria sido possível, porque ela estudou como fazer, que caminho seguir, a gente ensaiou várias vezes se funcionava, a internet ontem caiu, eu tive que contratar uma outra, a internet da Ju agora, como a internet de grande número das pessoas aqui na Baixada, que é onde nós moramos, nem sempre é tão boa, mas eu acho importante da gente manter os vínculos e o diálogo, né? E a gente não falou sobre isso durante a live, mas é importante dizer que nós também, como professores, é importante manter o vínculo afetivo com os nossos alunos. Eu tenho vivenciado isso com as alunas da graduação. Eu acho fundamental, nesse momento, enquanto estamos em casa trabalhando, e trabalhando muito mais, vocês não têm noção, é uma exaustão no final do dia, porque a gente chega a ficar 10, 12 horas por dia na frente do computador, mas eu vejo que esses jovens, nesse momento, eles precisam também, no caso da universidade, do nosso afeto, do nosso acolhimento, mesmo que seja por meio das mídias digitais. E certamente as famílias dos nossos alunos e os nossos alunos na escola também. E aí eu não estou falando de conteúdo, não. Eu estou falando de outras questões do que é ser humano, né? Que é
esse afeto, do que é base da nossa Constituição. Então, não queria deixar de falar sobre isso. Quero fazer um agradecimento muito especial a cada um que participou. Quero agradecer, assim, de coração aqui, ó, a Ana, que foi minha aluna, e eu tenho muito orgulho de vê-la traduzindo e interpretando tão bem Libras. Fico muito feliz, Ana, quero te agradecer muito por ter aceitado esse desafio. Hoje é a primeira vez dela fazendo tradução de Libras numa atividade acadêmica. Então, parabéns, Ana, você conseguiu, ó, para você, tá? E também não poderia deixar de, por último, né, deixar de lamentar pelas milhares de famílias que perderam seus entes queridos pelo coronavírus. Em nome do nosso grupo, nossos sentimentos, nosso abraço a cada brasileiro, a cada brasileira, a cada mãe, a cada pai, filho, irmão, marido, mulher que perdeu alguém, né? A gente se sensibiliza, são centenas de mortes diariamente, e isso é tudo muito duro num país tão desigual e tão injusto como o nosso. Estamos juntos, vamos continuar juntos para termos esperanças, para passarmos por essa pandemia e continuarmos juntos defendendo a educação pública cada vez mais democrática e mais inclusiva. Nosso abraço afetuoso para cada participante e até a nossa próxima atividade. Muito obrigada. Tchau.